Boa tarde, gente. Hoje meu grupo está falando sobre as flores, principalmente as angiospermas. O meu grupo é formado por mim, João Vitor Magri, o João Henrique, a Gabriela D'Arezzo, a Gabriela Calado, a Giovana, a Mariana Roque e o Arthur Martiliano. As flores não são apenas algo estético, algo para ser bonito só por ser. Elas têm um propósito, elas são muito essenciais. Elas são os órgãos reprodutivos das angiospermas. E as flores onde ocorre a fertilização. Com suas cores vibrantes, aromas e néctares, elas conseguem atrair insetos e pássaros. Esses polinizadores transportam o pólen entre as flores, facilitando a polinização cruzada, o que aumenta a variação genética das plantas. Bem, agora a gente vai falar sobre o sexo das plantas. Como funciona a sua classificação nesse quesito? As flores podem ser classificadas em 3 formas principais, que são as monóicas, as dioicas e as hermafroditas. Então, as flores monóicas são aquelas plantas que possuem flores tanto masculinas quanto femininas na mesma planta. Um bom exemplo é o milho e a abóbora, que possuem tanto as flores masculinas e femininas em uma mesma planta monóica. Por outro lado, nas plantas dioicas, as flores masculinas e femininas estão em plantas diferentes. Isso significa que existem plantas tanto masculinas quanto plantas femininas separadamente. Bons exemplos das plantas dioicas são o kiwi e a carambola. Já as flores hermafroditas contêm tanto os órgãos sexuais masculinos quanto femininos da mesma flor. Um exemplo clássico é a rosa, o lírio. Observe a estrutura dessas flores hermafroditas, onde encontramos tanto o estamen, a parte masculina, quanto o pistilo, a parte feminina. Além da classificação quanto ao sexo, podemos classificar as flores com base no número de flores que se desenvolvem no mesmo pedúnculo. Existem 2 tipos principais, flores solitárias e inflorescências. As flores solitárias são aquelas que crescem sozinhas em um único pedúnculo. Um exemplo é a tulipa, a rosa ou o hibisco. Veja aqui uma flor solitária em seu pedúnculo. Já as inflorescências são um conjunto de várias flores dispostas em um mesmo pedúnculo. Existem diferentes tipos de inflorescências. Vamos conhecer algum deles? No cacho, as flores se dispõem ao longo de um eixo principal, como vemos no cacho de uva. Na espiga, as flores estão fixadas diretamente no eixo principal, como ocorre no milho. Já na umbela, as flores se originam do mesmo ponto, como se fossem um guarda-chuva, como vemos na flor da cenoura. E no capítulo, várias flores minúsculas se reúnem em uma estrutura que parece uma flor única. Um ótimo exemplo é o girassol ou a margarida. Classificação das flores, quanto à presença ou ausência de verticílios. As flores também podem ser classificadas pela presença ou ausência de verticílios, que são os anéis concêntricos de estruturas florais, como sépalas, pétalas, estames e até carpelos. Completas possuem todos os 4 verticílios, sépalas, pétalas, estames e carpelos. Exemplos de flores completas são a rosa e o lírio. Flores incompletas, por outro lado, são aquelas que têm a ausência de um ou mais verticílios. Por exemplo, algumas flores não possuem pétalas, como as flores de milho, que são apétalas. Classificação das flores quanto ao plano de simetria. As flores também se classificam de acordo com a simetria, que indica como as partes florais estão distribuídas em torno do eixo da flor. Flores actinomorfas ou radiais têm simetria radial. Elas podem ser divididas em partes iguais por mais de um plano que passa pelo centro da flor, como uma estrela. Margaridas são um exemplo clássico de flores com simetria radial. Flores zigomorfas ou bilaterais têm simetria bilateral, o que significa que só podem ser divididas em 2 partes iguais por um único plano de simetria. Um exemplo de flor zigomorfa é a orquídea, que tem uma forma mais irregular. Por fim, algumas flores são assimétricas, o que significa que não tem nenhum plano de simetria. Um exemplo são certas espécies de cana-de-açúcar,
que não podem ser divididas em partes iguais. Angiosperma que floresceu, Angian. Androceu, gineceu, tem na Angian. A tetrameira flor é da dicotiledônia, Angian. Dupla fecundação tem na Angian. Endosperma, embrião tem na Angian. Se tem trimeira flor é monocotiledônia. A parte masculina vai androceu, estame poliniza, vai androceu. Grão de pólen é assim, gametófito que gera o tubo pra conduzir. A parte masculina vai androceu, estame poliniza, vai androceu. Grão de pólen é assim, gametófito que gera o tubo pra conduzir. Angian, pivotante é a raiz, eu sei, Angian. Peninerva é a folha da Angian. Vasos são regulares, é dicotiledônia, Angian. Cabeleira é a raiz de uma Angian. É paralelinérvia a folha. Vasos irregulares, monocotiledônia. A parte feminina vagineceu, ovário frutifica, vagineceu. A semente surgiu de um óvulo sim, endosperma alimentou. A parte masculina vai androceu, estame poliniza, vai androceu. Grão de pólen é assim, gametófito que gera um tubo pra conduzir. Angian, pivotante é a raiz, eu sei, Angian. Peninerva é a folha da Angian. Vasos são regulares, é dicotiledônia, Angian. Cabeleira é a raiz de uma Angian. É paralelinérvia a folha. Vasos irregulares, monocotiledônia. A parte feminina vagineceu, ovário frutifica, vagineceu. A semente surgiu de um óvulo sim, endosperma alimentou. Vai androceu, estame poliniza, vai androceu. Grão de pólen é assim, gametófito que gera o tubo pra conduzir. Vagineceu, ovário frutifica, vagineceu. A semente surgiu de um óvulo sim, endosperma alimentou. Vai androceu, estame poliniza, vai androceu. Grão de pólen é assim, gametófito que gera o tubo pra conduzir. Conclusão: as flores das angiospermas, com suas diversas classificações quanto ao sexo, número de flores, presença de verticilos e simetria, são fundamentais para a reprodução e a manutenção da biodiversidade. Cada tipo de flor tem adaptações únicas que garantem o sucesso da espécie e o equilíbrio dos ecossistemas.